Após esta grande goleada do Peixe. Resultado mais do que justo, não, Pascoal? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Mais do que justo? O Santos sobrou. 3 no primeiro tempo, 3 vira 3, acaba 6. Jogou com tranquilidade, jogou de terno. Que elegância do Santos para jogar. Então vamos mostrar já os gols, né? Desta goleada do Santos. 6-1 para cima do Goiás. Logo de cara. Jogada do Soteldo pela ponta, balançou para cima da marcação. E um golaço do Sanches. Como tá jogando o Sanches, hein, Pascoal? Tá jogando muito bem, tem feito muitos gols. Um gol com 7 minutos ajuda muito. Esse aí saiu com 7 minutos. E aí vem o segundo gol. Antes dos 20 minutos, 18 minutos, o Veríssimo pegou essa bola de cabeça. Uma falha de marcação da defesa do Goiás, aliás. E quem bateu a falta? Foi o Sanches. E aí vem, ainda no primeiro tempo... Como é que o Soteldo consegue subir para cabecear essa bola no meio da defesa do Goiás, hein, Pascoal? Porque os zagueiros mais altos ficaram preocupados com o zagueiro mais alto do Santos, que estava na área, e a bola sobrou para o baixinho. E aí vem a etapa complementar, com o time do Santos sobrando. O Sacha divide a bola com o goleiro e acaba tocando meio que de virada ali, né, para fazer o gol. O terceiro foi do Gustavo Henrique, depois da bola voltar, né, depois do toque na trave. O quarto gol do Sacha. Aí Soteldo começa a desfilar a sua categoria, né? Olha o chute que ele pegou. Olha o chute que ele pegou de fora. Soteldo. O baixinho já vai se tornando o ídolo do torcedor do Peixe. 5-0. E aí tome contra-ataque do Santos. Um atropelamento. Segunda goleada que o Goiás sofre por 6-1 neste Brasileirão, hein? Dá uma olhada no Marinho, ó. Ó o Marinho. Ele conseguiu perder a bola, recuperou e deu pro Soteldo. E aí o Soteldo foi lá e agradeceu ao Marinho. Mais um gol marcado por ele dessa vitória do Santos por 6-1. Sobrou o time do Santos. E aí tem o gol do Kaique. Kaique desconta já nos minutos finais da partida. 6-1. 7º jogo seguido que o Santos vence no Campeonato Brasileiro. Há um ano o Santos não perde na Vila Belmiro. Exatamente um ano sem derrota na Vila Belmiro. O time do Santos tá sobrando. Nossa, é tão bonito de ver o time do Santos jogar, cara. Esse baixinho aí, Soteldo, ele joga demais. O lateral direito vai dormir de sábado para domingo, de terça para quarta, com pesadelo. Essa semana... dorme 2 horas, acorda, dorme 1 hora, acorda, porque é pesadelo. Ele vai falar, nossa, esse cara vem em cima de mim, Jesus, o que eu vou fazer? Só se eu tiver um pedaço de pau na mão, não tem jeito para parar. Não tem jeito para parar. E o Santos, que só perdeu pontos nesse Campeonato Brasileiro pro Palmeiras, foi a única derrota do Santos, naquela de 4-0 no Allianz Parque em São Paulo, e 2 empates com o CSA, né, em 0-0 fora de casa, e um outro 0-0 contra o Inter na Vila Belmiro. Os demais jogos, o Santos passando o carro, 10ª vitória do Peixe no Campeonato Brasileiro. O Santos vai abrindo vantagem, vai tentando se desgarrar. Vem aí o São Paulo. Sábado que vem. No estádio do Morumbi, o São Paulo, que teve essa semana para descansar. Uma semana muito boa para a torcida tricolor. Mas vem aí um Sansão de arrepiar no próximo final de semana. Primeiro que não teve o jogo contra o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense viajou para o Japão para aquela Copa Internacional. E depois que o Santos está fazendo realmente ótimas exibições, mesmo hoje, sem ter o técnico de São Paulo no banco de reservas, né? Ele foi o primeiro treinador suspenso com 3 cartões amarelos no Campeonato Brasileiro e hoje viu o jogo lá de uma cabine especial para acompanhar a partida do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, quem deve estar falando dentro de mais alguns instantes é o seu auxiliar, o Jorge Décio, por causa exatamente dessa suspensão. Está suspenso, não pôde participar do jogo, mas o time tem padrão de jogo. O que é bonito no time do Santos é o estilo de jogo. Você pode até falar, não, eu sei como é que o Santos joga, mas é difícil para marcar. Porque o Santos joga com os laterais passando, com os atacantes de lado de campo indo à linha de fundo, com os meias chegando na área para concluir, com os zagueiros aparecendo de surpresa, hora um, hora outro, numa bola cruzada na área. Mas é difícil de marcar o time do Santos. O time do Santos tem aquele estilo que o torcedor gosta de ver futebol, que é o estilo que bota o adversário para trás, impõe respeito ao adversário, se impõe dentro de campo, e esse respeito é dado exatamente pela imposição do time do Santos diante dos seus adversários. Tem feito isso muito regularmente. Claro,
Você pode dizer, mas um jogo tomou 4 do Palmeiras. Mas aí no jogo contra o Palmeiras teve o Dudu num dia excepcional. Palmeiras jogando um bolão antes da parada da Copa América. E o técnico do Santos foi criticado porque escalou mal o time. Então teve um monte de componente. Primeiro porque o time do Palmeiras jogou melhor do que o Santos e mereceu a vitória. Hoje, contra o Goiás, quem mereceu a vitória foi o Santos. O Santos sobrou dentro de campo. É um negócio impressionante. É pelo lado do campo, é por dentro, no toque de bola, na jogada de fundo. Tem bola assim que... mas o Santos sai jogando embaixo. Não, nem sempre. Às vezes a bola sai lançada para os homens de lado de campo na base da velocidade, porque os laterais adversários avançam para marcar, tem um espaço nas costas e o Santos se aproveita desse espaço. O Santos tem muita variação mesmo de jogada. Não é que tem uma jogadinha aqui, outra jogadinha não. Tem muitas variantes dentro do campo e acaba o time adversário sendo surpreendido. O Goiás vem numa franca queda no Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa é a preocupação do Goiás. Que na quarta-feira tem aquele jogo contra o Corinthians adiado. Vai ser nesta quarta-feira na Arena do Corinthians, botando todo mundo com o mesmo número de jogos na competição. É isso aí. Bom, com exceção do Atlético Paranaense e São Paulo, né? Que agora vão disputar também da Copa Internacional lá no Japão. Isso, exatamente. Vamos conferir então a classificação já atualizada, contando com esses 3 pontos, mais 3 pontos para o líder Santos e os jogos dessa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos vai a 32 pontos, em segundo o Palmeiras 27, o Flamengo em terceiro com 24, quarta posição para Atlético Mineiro e São Paulo 21, o Inter aparece em sexto com 20, sétimo Atlético Paranaense e ao lado do Corinthians com 19, nono é o Ceará, ali ao lado do Goiás. Olha só, a vitória que o Ceará obteve ontem contra o Fortaleza já chega à 9ª posição na primeira página da classificação do Campeonato Brasileiro. Virando a página, 11º lugar para o Botafogo, ao lado também de Grêmio e Bahia com 16. Fortaleza fica em 14º com 14, 15º Vasco 13, 16º Fluminense 12. Fluminense momentaneamente sai da zona de rebaixamento. Aí o Z4, Cruzeiro com 10, Chapecoense 9, CSA 7 e o Avaí lanterna 5 pontos. Lembrando que o Avaí é o único time que ainda não venceu. Conferindo os jogos, essa é a 13ª rodada. O Ceará bateu o Fortaleza ontem no Clássico lá no Castelão 2-1. 2-1 também a vitória do Fluminense contra o Inter. Santos metendo 6-1 agora há pouco na Vila contra o Goiás. Daqui a pouco, às 4 da tarde, na ressacada tem o Lanterna Avaí recebendo o Botafogo. No mesmo horário, Bahia e Flamengo na Fonte Nova. Aí à noite, o derby entre Corinthians e Palmeiras. O Clássico na Arena Independência entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Também hoje, lá em Cariacica, o Vasco enfrentando o CSA. Nós teremos Grêmio e Chapecoense amanhã na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Atlético Mineiro e São Paulo confirmado para o dia 21 de agosto na Arena da Baixada em Curitiba. Vamos para Vila Belmiro. O repórter Diego Bertozzi traz mais informações. O líder Santos enfiou 6-1 para cima do Goiás. Olá, Bertozzi. Valeu, companheiro. Boa tarde para você, os amigos ligados nos canais Fox Sports. Daqui a pouquinho o Jorge Décio, que é o auxiliar técnico do Jorge Sampaoli, vai conceder entrevista coletiva aqui na Vila Belmiro, na sala de imprensa. O Sampaoli, faltando 5 minutos para o fim da partida, deixou a cabine, onde ele acompanhou todo o jogo, deixou a cabine cercado aí de seguranças e não vem para essa entrevista coletiva, mas o técnico é idolatrado pela torcida do Santos, teve o nome gritado muitas vezes aqui nas arquibancadas da Vila Belmiro. O Santos conseguiu a sétima vitória seguida no Campeonato Brasileiro e um massacre com intensidade, com volume. O Santos não parou de atacar e cabia mais. Resultado 6-1, mostrando que o time quer manter essa liderança e jogando a pressão inteira para cima do Palmeiras, que logo mais vai enfrentar o Corinthians no grande clássico lá em Itaquera. Daqui a pouquinho o Jorge Décio vai conceder entrevista coletiva aqui e, claro, vamos perguntar sobre esse jogo e principalmente repercutir a atuação de Jefferson Soteldo. O venezuelano marcou 2 gols, deu 2 assistências, 4 participações, sendo 2 diretas nesses 6 gols do Santos. E uma curiosidade, o Santos finalizou 8 vezes a gol, 6 entraram. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista coletiva do Jorge Décio. Combinado. Diego Bertozzi acompanha tudo lá na Vila Belmiro. Agora, Pascoal, torcedor do Santos vai começando a ficar confiante com este
primeiro terço de Campeonato Brasileiro que o Peixe acaba realizando. Campanha de 10 vitórias, 2 empates, 1 derrota, só aquela derrota para o Palmeiras, mas o Santos ainda não enfrentou adversários como o próprio São Paulo, que enfrentará na semana que vem, ainda não jogou contra o Flamengo, enfim, o Santos vai ter jogos mais duros pela frente. Como até onde pode sonhar, se bem que sonhar é de graça, o torcedor santista pode sonhar do jeito que quiser. Sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada, mas até onde o torcedor santista pode acreditar no Santos, brigando aí pelo título do Campeonato Brasileiro? Bom, vamos analisar da seguinte forma, o Santos só tem uma competição, que é o Campeonato Brasileiro, perfeito? O Santos tem no Campeonato Brasileiro muitas possibilidades, porque os outros agora começam a se dividir entre a fase final da Copa do Brasil e a fase de quartas de final da Libertadores da América. E nesse quadro, se você pegar na classificação do Campeonato Brasileiro, você vai ver que o Palmeiras, o Flamengo, o Internacional estão incluídos nisso aí. O Grêmio, que está em ascensão no Campeonato Brasileiro, está bem também na Libertadores da América, também está em ascensão. Então, esses adversários começam a se dividir nesse momento na Libertadores da América e na Copa do Brasil. Ponto. O Santos tem semana cheia para treinar, tem semana cheia para se preparar. E aí o treinador, como é muito competente, monta estratégia para cada jogo. O treinador do Santos não pega o time e bota em campo, ó, o meu padrão de jogo é esse aqui e acabou, não. O padrão de jogo é aquele que o adversário pode lhe oferecer como resistência. Ele pode ganhar o jogo pelos lados do campo, ele pode ganhar o jogo por dentro, ele pode ganhar o jogo na chamada da bola parada, e bola parada para mim não faz gol, né? A bola está em movimento para fazer o gol. Ah, fez o gol de bola parada. Como é que fez? A bola está parada, como é que fez o gol? Fez o gol de falta lateral, de falta frontal, de escanteio. Essas são as faltas, as chamadas bolas paradas, né? Então eu vejo que o time do Santos tem muito a crescer ainda dentro do campeonato, muito mesmo. O Sampaoli vira e mexe e dá uma canelada no presidente do Santos, dá uma canelada na diretoria, pedindo reforços, pedindo pagamentos em dia no Santos Futebol Clube. Isso acontece toda a semana. Mas ele tem uma idolatria do torcedor do Santos, porque ele faz o time do Santos jogar. E para jogar, o time do Santos jogar, é diferente do que, você fala assim, o Corinthians tem um padrão de jogo, tem um padrão de jogo. O Palmeiras tem um padrão de jogo, tem. Mas para o Santos jogar futebol, precisa ter alegria, vivacidade, mostrar esse toque de bola, esse drible, esse jeito de jogar, que passa a não ser só um jeito brasileiro, passa a ser um jeito bonito, porque é o jeito internacional. É o jeito que o brasileiro gosta, mas que o argentino também sabe jogar e que o Santos demonstra tudo isso. Por isso que eu acho que o torcedor do Santos pode alimentar sim a esperança de ser campeão brasileiro. Então, aproveitando, vamos ver quais serão os próximos 5 jogos do Santos nesta, vamos dizer assim, reta final de primeiro turno. Vamos lá, semana que vem, dia 10, tem o clássico contra o São Paulo no estádio do Morumbi. Dia 18, Cruzeiro no Mineirão. Tudo bem, o Cruzeiro ainda envolvido na Copa do Brasil, enfim, mas é o Cruzeiro que vai precisar também pontuar no Campeonato Brasileiro, porque neste momento, até a noite, quando o Cruzeiro enfrenta o Atlético no Clássico no Estádio Independência, o Cruzeiro é o time que puxa ali a zona de rebaixamento. Não sabemos como estará o Cruzeiro no dia 18. Aí, dia 25, o Santos recebe o Fortaleza. Dia 31, a Arena Condá contra a Chape. E no dia 8 de setembro, enfrenta o Atlético Paranaense jogando em casa. Tá vendo o espaço que tem de um jogo para outro? Pois é. Tá vendo a condição de tempo? Tempo para treinar, tempo para atrapalhar, tempo para corrigir os erros. Isso, e tempo para recuperar jogador. Tem jogador que sai com pequena lesão de um jogo, tem a semana inteira para se recuperar e fica pronto para o outro. Por isso que o Soteldo voa. Por isso que o Sanches aparece toda hora para fazer gol, né? Por isso que as jogadas do Santos fluem, porque o time tem uma semana para treinar. E aí os caras se movimentam, se preparam para cada jogo especificamente e o time acaba fluindo, porque os jogadores estão realmente em ótimas condições para aquela partida. Agora, quem divide o elenco entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, que é o caso do Internacional, muito pior. O Internacional jogou ontem contra o Fluminense foi superior e acabou vencendo por 2-1. E é o caso específico do Santos, por exemplo, que só tem Campeonato Brasileiro, está se dedicando a essa competição e com muito brilhantismo, com muita competência. Você pode dizer assim, o torcedor do Santos pode dizer, ou os adversários, mas não tem time para isso tudo. Tem sim, porque o time só joga no final de semana. Tem time para isso tudo. O time você pode questionar o elenco, mas o time caminha bem. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, já de volta, já o Jorge Décio, auxiliar do Sampaoli, vai falar na Vila Belmiro, o Santos goleia 6-1
a equipe do Goiás e abre 5 pontos neste momento do Palmeiras, que é o segundo colocado. Até já! Auxiliar técnico Jorge Décio, que hoje dirigiu o Santos à beira do campo, já está falando na Vila Belmiro. Vamos acompanhar. O Sampaoli disse na entrevista coletiva de sexta-feira que na beira do campo, no gramado, o técnico tem que ser insignificante, porque todo o trabalho foi feito ao longo da semana. Queria saber a sua participação nessa goleada de 6-1, o que teve de dedo seu nessa vitória. E uma outra pergunta, é possível treinar vontade nos jogadores? Vocês conseguem aumentar a vontade que eles têm em campo? Porque o Santos, tendo 3, 4, 5-0, buscava o gol. Vocês conseguem treinar isso ao longo da semana? Buenas tardes. Sí, leí que Jorge había dicho en la sexta feria que el entrenador tiene menos participación que los jugadores. Estoy de acuerdo con él es el entrenador, es el que está autorizado a dar esas opiniones. Obviamente, hablando del partido concreto, esto en la semana, el entrenador es Sampaoli, es el que prepara el partido, no pudo estar en este acá y bueno, quedó demostrado que los jugadores, haciéndole caso al entrenador, lo que se entrenó en la semana, pueden llevar a cabo lo que estaba planificado. Y entendí bien si se puede entrenar la voluntad. Yo creo que se puede hacer un poco de hincapié desde varios aspectos, motivándolos, incentivándolos a que nunca se den por vencido, de que jueguen los 90 minutos a altas intensidades. Hoy nosotros tuvimos un buen partido, hablamos en el entretiempo de no bajar nunca la intensidad, el partido no estaba cerrado, de hecho nos hacen un gol en el minuto 89, 90, el equipo de ellos tampoco se entregó nunca. Y creo que los jugadores entendieron el mensaje y jugaron el partido como se lo habíamos pedido, los 90 minutos concentrado, en forma seria, haciendo hincapié en lo que habíamos planificado en la semana. Jorge, aqui, boa tarde. Hola. Na segunda vez esse ano, você ficou no lugar do Sampaoli. Gostaria de saber se você gosta de ficar como treinador e você é bem mais tranquilo, passa a orientação de forma mais tranquila, mas são basicamente os mesmos pedidos que o Sampaoli faz, o que você também pede para os atletas? Si es la segunda vez que me toca, sé claro el lugar que estoy ocupando, igual que el resto de la gente que acompaña a Jorge. Nosotros somos un grupo de trabajo en lo cual Jorge es el cabeza de grupo y nosotros todos los asistentes estamos para acompañarlo y para que lo que él decida se pueda llevar a cabo. Así que yo soy una persona que lo está acompañando en estos momentos, sé que no soy el entrenador, me tocó circunstancialmente serlo en este partido, pero tranquilo, yo soy el que acompaña. No sé si me preguntaste otra cosa más o no. No. Sobre el estilo más calmo. No, sí. Jorge vive el partido con mucha intensidad, queda demostrado en los equipos de él también que transmiten un poco lo que él siente, lo que él vive. Y siempre fue así y por lo general le ha ido muy bien, es su personalidad, los equipos responden a la forma de ser él y me parece que bueno, que él es genuino así, no tiene que cambiar, me parece, ¿no? Esa intensidad, esa forma de vivir los partidos, estando concentrado, etcétera. A veces mi personalidad es estar un poquito más tranquilo, pero bueno, acompanhando, como dije antes. Jorge Décio resumindo, falando que a sua personalidade é um pouco mais tranquila em relação ao Sampaoli, é menos agitado, que não se deve mudar a maneira da equipe jogar, da intensidade do Santos jogar dentro de campo. Enfim, continuamos ouvindo o Jorge Décio, auxiliar técnico que trabalha há 25 anos ao lado de Sampaoli. Pela movimentação dos jogadores, o grande desafio dos demais rivais é tentar agora parar o Santos no Campeonato Brasileiro? Si el desafío de los demás equipos es parar a Santos, ¿está bien lo que entendí? Sí. A ver, nos toca estar liderando el torneo, como le tocó a Palmeiras, como dice usted en otro momento. Yo creo que todos los equipos, en el momento de jugar, le queremos ganar al otro, en la posición que estén. A Santos le van a querer ganar todo, pero como Santos va a querer ganar todos los partidos, más allá en la posición que nos toquen estar los rivales.
Creo que fue un poco la primera pregunta también que respondí. Nosotros tratamos de que nuestros jugadores y nosotros tomarnos todos los partidos con la misma seriedad porque el rival lo merece, y acá en Brasil son partidos muy duros, hay muy buenos jugadores, entonces hay que planificarlo y afrontar el partido de esa manera, entregando el 100%. Y bueno, después el resultado es incierto, pero sí tener la posibilidad y la garantía de tomarlo con seriedad. Eso sí depende de uno y es lo que nosotros buscamos. Jorge Décio, resumindo um pouco do que ele fala realmente que o time tenta dar o melhor durante todas as partidas, encara todos os rivais com muito respeito e não poderia ser diferente, e que todos trabalham para vencer todos os jogos, mas os jogos são muito duros, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito disputado. Continua falando Jorge Décio na Vila Belmiro. Os jogadores compraram a ideia, acreditaram na comissão técnica e por isso que eles se entregam os 90 minutos. Yo creo que vivir los 90 minutos concentrados y mantener la intensidad es bueno para Santos y para cualquier equipo. Es lo que un entrenador busca, pretende. No quiero que se malinterprete lo que voy a decir. Hoy Santos está en una posición buena y los jugadores están un poco motivados. El ir en una posición medianamente buena hace de que esa creencia se afiance y los jugadores quieran participar, quieran pedir el balón y un montón de cosas. El desafío es, si en algún momento no estamos en los puestos de arriba, lograr la misma adherencia por parte de los jugadores, que ellos entiendan de que quizás en algún momento las cosas no están saliendo y poder vivirla los 90 minutos con intensidad. ¿Se entiende lo que quieres? Jorge. Aí então falando o Jorge Décio, falando especialmente da intensidade, da capacidade de concentração dos jogadores, enfim, todo time quer se manter concentrado 100% do tempo, não, Pascoal? Mas como manter isso, como manter a intensidade de jogo, esse ritmo que o Santos tem construído diante de seus adversários, com algumas exceções essas como o jogo do Palmeiras, como o empate contra o Inter jogando dentro de casa, que o time acabou não conseguindo a vitória, mas o Santos faz uma campanha de 10 vitórias em 13 jogos e o Jorge Décio tentou traduzir nas suas respostas ali no bom e velho espanhol, de acordo com as perguntas. Acho que foi bem claro pra gente aqui como é que trabalha essa dupla Jorge Sampaoli e Jorge Décio, não, Pascoal? Eu acho